Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 46, apenas. Nós estamos considerando, juntamente com a igreja, esse tema, as falas de Cristo lá na cruz do Calvário. E hoje vamos entrar na quarta fala de Cristo lá na cruz. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Essa aqui, irmãos, é a quarta fala de Cristo. As três primeiras falas, Jesus disse entre 9 da manhã até ao meio-dia. E aqui nessa quarta fala do Senhor, Ele está dizendo sob a luz das trevas. Aqui o Pai então já havia trazido as trevas sobre a face da terra, porque o Filho estava ali levando sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si, foi colocado sobre Ele o meu e o seu pecado. Então essa é a quarta fala que nós vamos estudar. E aí diz assim, Mateus 27, versículo 46: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Tem uma outra versão que diz: por que me abandonaste? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, muito obrigado por esta manhã tão preciosa. Obrigado porque nesta manhã nós já temos a certeza de que as Tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas. Elas não têm fim e elas são uma causa de nós não sermos consumidos. Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão da palavra. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Nos dê sabedoria para compreender as Escrituras. Venha nesta manhã mais uma vez revelar algo mais de Cristo para nós, para que nós sejamos edificados, sejamos tratados, sejamos restaurados e edificados na pessoa do Filho. Obrigado por esse tempo que o Senhor proporcionou a nós. Fale conosco, em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, aqui fala a hora nona. A hora nona significa meio-dia. A hora do judeu começa às 6 horas da manhã. Então a primeira hora é às 6 da manhã. Então a hora nona é o meio-dia. Nessa hora foi um clamor de angústia para o nosso Senhor. Porque nessa hora, nosso Senhor Jesus Cristo estava recebendo sobre si os nossos pecados. O meu e o seu pecado foi colocado em Cristo. Então houve um rompimento ali da comunhão com o Filho, o Senhor Jesus, e o Pai. Então ele estava perdendo a face do Pai, porque o meu e o seu pecado foi colocado na pessoa dele. E aí, queridos, foi um momento que o nosso amado Senhor mais temia, era não ser separado de Deus, o Pai. Porque eles viviam numa união plena, completa, segura, uma união, vamos dizer que era indissolúvel, inseparável. Era uma união muito preciosa de duas pessoas nas quais estavam totalmente unidos. Tanto é que nós vemos nos evangelhos algumas nuances do próprio Filho dizendo o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Estão me compreendendo? Quando Filipe fez aquela pergunta, lá em João 14, 9. Quando Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então Jesus disse assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele estava tão unido ao Pai que eles eram um. Agora, o que é mais interessante, irmãos, por causa desta hora em que as trevas cobriram a terra, o que nos separava de Deus, o Pai também, eram os nossos pecados, as nossas iniquidades. Vocês se lembram lá em Isaías 59, versículo 2, que a palavra fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa palavra separação, ela significa morte. Nós já nascemos espiritualmente mortos para Deus e vivemos para nós mesmos. Essa vida da alma, ela tem um fim aqui na face da terra, porque quando Deus soprou
nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente. Este sopro, Tiago vai dizer que ele tem um fim. Ele faz aquela pergunta: que é a vossa vida? Tiago capítulo 4, é como um sopro. Quando você sopra nas narinas, quando Deus soprou em nós, nós recebemos a vida, o fôlego das vidas, mas como um sopro, não como Deus morando dentro de nós. Ele nos deu uma vida, tanto é que hoje em dia, irmãos, esse sopro, para um homem, dura-se entre 70 e 80 anos de vida aqui na face da terra, porque esse sopro ele se esvai. Como você soprar numa vidraça, num espelho, você sopra, parece aquela neblina e logo ela se dissipa. Assim é a nossa vida aqui na face da terra. Então Deus soprou o fôlego das vidas e o homem se tornou alma vivente. Porém, mesmo Adão, não tendo pecado algum, ele não tinha dentro de si a vida zoe de Deus. Ele tinha o sopro de Deus, ele era um alma vivente. Irmãos, mas graças ao Senhor, nessa hora em que Cristo estava aqui na cruz, Ele estava removendo o nosso pecado. Ele estava tirando o pecado do mundo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, para que então o nosso pecado fosse julgado pelo Pai na pessoa de Cristo, foi necessário que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fosse colocado, pregado numa cruz. Então, meio-dia ele começou a puxar para si os nossos pecados. Então, o nosso pecado é tão terrível, irmão, que o Pai teve que trazer trevas para que então ninguém pudesse contemplar a face do Filho. Ele ficou muito feio ali na cruz. Ele ficou totalmente desfigurado. Ficou todo desconjuntado, seus ossos foram desconjuntados, nenhum osso dele foi quebrado. Mas, irmãos, o nosso pecado trouxe muita dor, trouxe muito sofrimento para o Filho de Deus, a ponto dele ser separado de Deus, o Pai. Olha que coisa mais triste. Ele nunca teve medo da cruz, nunca temeu a cruz, mas ele temia ser separado do Pai. Isso era terrível para ele. Se ele não poderia suportar, tanto é que no Getsemane, lá em Marcos capítulo 14, vocês sabem que ele sofreu muito ali, a ponto das veias capilares ali se arrebentarem e o seu suor se tornou em gotas de sangue, porque a aflição do filho foi tão grande, foi tão imensa, que ele não temia a cruz, mas ele temia perder a face do Pai. Quando o nosso pecado fosse colocado em Cristo, e foi de fato, aquela comunhão doce com o Pai foi rompida do Filho Jesus. Não que o Pai, de uma forma literal, abandonou o Filho, jamais. Mas o Pai é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então ele teve que virar a face de seu Filho Jesus. Então o Filho entrou em desespero. Irmão, quando uma pessoa perde a face do Pai, ou essa pessoa não tem a vida de Cristo dentro de si, ela vive numa condição desesperadora e totalmente desamparada. Deus meu, por que me desamparaste? Este é o desamparo de qualquer ser humano, quando desce para a sepultura sem a vida de Cristo, porque ele está eternamente perdido. Agora, irmãos, Cristo veio com uma finalidade de tirar o nosso pecado, isso ele fez. Deus, colocou o meu e o seu pecado em Cristo, e nós vamos observar aqui hoje que na salvação a Trindade inteira estava envolvida. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estavam trabalhando para que você e eu fôssemos alcançados, e Ele nos alcançou por amor. Tudo que Deus fez, inclusive virar a face para o Filho, foi porque Ele nos contemplava, Ele nos amava. E nos amou, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Este Jesus, este Deus o Pai, nunca irá lhe decepcionar. Pessoas, nós vamos nos decepcionar, uns aos outros, seremos decepcionados, mas Ele não, nunca. Ele nunca vai te desamparar, porque Ele diz na sua palavra, porque o Filho sofreu todo o desamparo. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 5 está escrito:
seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te desampararei, porque o Filho sofreu no Calvário o meu e o seu desamparo. Então, queridos, nesse quarto clamor aqui, Jesus, ele também estava tomando uma forma de suicídio. Como assim, Cláudio, suicídio? Porque aqui, irmãos, ele estava tomando todos os descendentes de Adão, porque Adão, ele cometeu um suicídio. Era como que se Adão perdesse a sua vida espiritual por desobedecer a Deus. Ele quis desobedecer a Deus. Então, hoje em dia é muito comum, por isso que os filhos de Adão têm uma tendência muito forte para cometer suicídio. Não é assim? Lembra do carceleiro, lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas, meia-noite, oravam ao Senhor, e as cadeias caíram por terra e cantavam louvores? Aquele carcereiro, quando viu que as cadeias caíram, ele pegou uma espada e ia se suicidar. Mas Paulo disse, não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Então, a tendência mais comum de uma pessoa, quando ela está perplexa, sem nenhuma saída, há uma opressão maligna, e a tendência dela é cometer suicídio, talvez por coisas tão simples, tão pequeninas. Há uma opressão, ela não vê saída, há um desespero, né? Nós temos atendido muitos adolescentes que se cortam, principalmente meninas, 14, 15, 16 anos, se cortam, tentando suicídio. Não, porque muitas coisas elas não compreendem, e aquilo fica no seu interior, não sai. Para que elas se sintam, então, tenham uma satisfação, elas se cortam. Ai, ela vê aquilo, vê o sangue, fica como que aliviadas. Mas, irmãos, tudo isso acontece porque falta da vida de Cristo. Porque quando Cristo entra numa pessoa, Ele habita para todo sempre. Então ela vai ter uma coisa chamada paz. E essa paz, Isaías vai dizer o seguinte, que é uma paz sem fim, porque Ele é a nossa paz, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o infinito Deus, Ele é o príncipe da paz habitando em nós. Então, muito claro aquele texto lá de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo passais por aflições. Então, neste mundo, vamos passar por aflições como qualquer outra pessoa, mas nós temos a paz. Primeiro Ele nos concede a paz, então podemos passar por qualquer aflição, por qualquer tribulação, com a vida dEle em nós, porque Ele providenciou tudo para nós, irmãos. Então não tem como um filho de Deus entrar em desespero. É impossível isso, porque o Espírito do Senhor, Ele nos domina. Se você analisar ali os frutos do Espírito, que são tão doces, que é dado para nós gratuitamente, porque tudo isso é Ele. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Então, quando nós estamos possuídos pelo Espírito, Ele irá manifestar os seus frutos em nós. E é tão bom quando nós vemos um filho de Deus expressando e manifestando os seus frutos, amor, paz, alegria. Então isso nós temos de sobra, irmãos, dentro do nosso interior. Então ali, Cristo na cruz também estava restaurando toda a raça federativa de Adão, ou raça federal, porque Deus só vai tratar com dois homens, com Adão ou Cristo. Agora precisamos saber onde é que nós estamos, se é em Adão ou se é em Cristo. Nós nascemos em Adão, uma realidade de trevas hoje, mas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou pela cruz para o reino do Filho do seu amor. E neste reino, o que nós temos neste reino? Romanos 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Então este é o reino de Deus. Queridos, filho de Deus não é ser evangélico. Filho de Deus não é ser crente religioso, irmãos. Filho de Deus não é ser membro de uma igreja evangélica ou católica, seja lá o que for. Porque tem muitas pessoas que frequentam templos evangélicos que nunca nasceram de novo. E tem muitos católicos também que nunca nasceram de novo. As religiões, elas nos iludem com as suas regras, com as suas maneiras, com as suas doutrinas, que muitas vezes são feitas pelos homens. Agora Jesus Cristo veio com uma proposta: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é maravilhoso. Então, queridos, Cristo veio nos libertar desta raça federativa adâmica. E o que Ele fez com essa raça? Ele crucificou no seu corpo na cruz, levou a morte e ganhamos a sua vida pela ressurreição. Isto é cristianismo, é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, em seguida nós vemos o nosso amado Senhor também tratando de forma de fraticídio. O que é isso, fraticídio? Lembra que lá em Gênesis capítulo 4, Caim matou Abel? Então, matou Abel, mas Caim, vocês se lembram que ele fugiu da presença do Senhor. Ele não quis o perdão do Senhor, né? Ficou irado porque ele fez algo no seu próprio esforço, plantou e colheu dos frutos da terra e trouxe um cesto das primícias da sua colheita e ofereceu a Deus. E Deus não aceitou aquele sacrifício de Caim. E ele ficou nervoso. Agora Abel foi lá, pegou uma ovelhinha, um cordeirinho, que aprendeu dos seus pais. Lá em Gênesis 3:21, Deus, para cobrir o pecado de Adão e Eva, matou um cordeirinho, fez o Senhor Deus vestimenta de peles e os vestiu. Por que de peles? Porque quando há pecado, necessariamente exige-se a morte do pecador. Então, aquele cordeirinho, aquela ovelhinha estava tipificando a pessoa de Cristo. Aquele cordeirinho era uma representação daquilo que viria a acontecer lá na frente. Porque quem morreu na cruz para que nós pudéssemos ser libertos é o Cordeiro de Deus, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o que tira o pecado do mundo, tira o pecado. Pecado é uma entidade espiritual que todos nós nascemos. Então Jesus veio para tirar o pecado. Ele tirou o pecado de nós, colocou no seu corpo e lá ele matou aquilo que era a nossa morte. Então ele morreu a nossa morte. Lembra de Romanos 5, versículo 8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas aqui, irmãos, na cruz, Jesus, ele é atingido com um deicídio. O que é deicídio? Deicídio que os homens crucificaram o Filho de Deus. Mas crucificaram o Filho de Deus não porque talvez eles queriam, mas porque foi Deus quem assim determinou. Deus que entregou o Filho para ser crucificado, entendeu? Foi a presciência de Deus, foi a sabedoria infinita de Deus que permitiu ou entregou o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, ali nós vemos o ódio exercido, a gente vai ver aqui, pelos homens, pelo diabo, por todo o poder das trevas contra o Filho de Deus, contra aquele que veio para amá-los, aqueles que veio para libertá-los, mas eles não quiseram essa libertação. Eles quiseram crucificar o Filho. Na realidade, o Filho estava crucificando eles, porque Jesus triunfou ali na cruz sobre pecado, a morte, poder das trevas e Satanás. Ele triunfou, foi o vencedor sobre tudo isso. Isso é tão maravilhoso para nós, irmãos.
Agora, na cruz o Senhor estava recebendo o salário que era devido a mim e a você. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele veio para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Que Jesus maravilhoso nós temos. Ele tomou o seu lugar, ele tomou a sua frente, falou: não, esse aqui eu vou justificar, essa aqui eu vou justificar, eu vou morrer por você. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito empolgante, né? Então ele pagou lá na cruz o pecado do seu povo, e pagou de uma forma perfeita, plena, porque, queridos irmãos, vocês se lembram que no madeiro, ele levou sobre si os nossos pecados. 1 Pedro 2:24, ele disse assim: carregando ou levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas, por suas feridas, nós fomos sarados. Vocês se lembram, irmãos, que ali na cruz, no corpo de Cristo, estava o meu e o seu pecado. Jesus ali, ele foi ferido, e aquelas feridas foi por tua causa, foi por minha causa. Ele nos amou, então ele se entregou à vontade dos homens. Isso foi terrível para o Senhor. E aqui, Mateus 27:46, irmãos, nós temos que imaginar, pensar o desamparo do filho. Deus meu, por que me desamparaste? Onde Jesus estava aqui? Ele estava na cruz. Ele estava sozinho. Sabe quem que estava lá com ele? Jesus, com Jesus ali na cruz? Eu e você. Toda a nossa sujeira, todo o nosso pecado, todas as nossas maldades estava em Cristo, e ali ele deu fim, ele nos limpou de uma vez por todas. Irmãos, o desamparo dele também está tão claro aqui. Abra comigo nos Salmos 71, versículo 6. Vamos ver aqui, irmãos, aquilo que já havia sido dito muitos anos atrás, né? Onde nós vemos como que ele foi desamparado, como que ele foi abandonado. Salmo 71, vamos ler o versículo 6 e depois de 8 a 12. O versículo 6 diz assim: em ti, irmãos, entenda uma coisa aqui, esta voz, entenda, e é assim que nós temos que entender, e é assim que o Espírito interpreta e revela para nós, é a voz do Filho. Era um clamor do profundo do seu coração, que o Pai permitiu que fosse escrito pelo salmista. Diz assim: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Essa é a voz do Filho. Agora, olha o versículo 8: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. O Filho, ele é o Pai da glória. E aí diz assim no verso 9: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Imagine, irmão, o Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele leu toda a Bíblia no Antigo Testamento. Imagina ele lendo isso, já era uma oração que ele havia feito para o Pai: não me desampares quando me faltar as minhas forças. Olha o verso 10: pois falam contra mim os meus inimigos. E ali, aos pés da cruz, aqueles inimigos lançaram tantos impropérios para o nosso Senhor. E ele continua dizendo: e os que me espreitam a alma consultam reunidos. Toda aquela corte se reuniram para tramar planos e projetos para matarem Jesus. E eles diziam o seguinte, olha só aqui, irmãos, versículo 11: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. E eles se esqueceram que era Deus o Pai entregando o Filho para morrer. Então Deus o desamparou, porque, irmãos, no campo espiritual, Satanás, ele está numa dimensão maior do que a nossa.
E Ele sabe, Ele conhece as Escrituras mais do que qualquer um de nós. Então, Ele, conhecendo as Escrituras, sabia que o Pai iria abandoná-lo. Mas o segredo do Pai não foi revelado para o diabo, jamais, nunca pode ser revelado, mas foi revelado para nós. Hoje nós temos esse entendimento. Mas, irmãos, graças ao Senhor que a obra já foi completa. Quando disseram o seguinte: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. E aí o clamor do filho lhe diz assim: não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Ele poderia rogar ao Pai e Deus enviaria para ele 12 legiões de anjos, mas ele não quis. Ele veio para morrer. Ele sabia o que o Pai havia designado para ele. Irmãos, imagina só se Jesus falhasse, nós estaríamos perdidos eternamente. Um dia, irmãos, qualquer um, todos nós aqui vamos estar diante do Pai. E o desejo do meu coração é que todos aqui possam ouvir a voz do Senhor: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, talvez pode ser que tenha pessoas aqui que vai ouvir dos lábios do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Estes irão perecer eternamente. Irmãos, como nós podemos rejeitar o amor de Deus? Como nós não vamos levar em consideração aquilo que Cristo é e fez para cada um de nós? Não há possibilidade. E nessa hora em que o Filho estava ali na cruz, recebendo sobre si o nosso pecado, ele ficou como que um desespero veio das suas entranhas. E a primeira vez que vemos o Filho chamar Deus de Deus, Deus meu, porque ele sempre o chamou de Pai. Então ele perdeu a face do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E você pode colocar o seu nome ali, fazendo essa pergunta: por que Deus abandonou o Senhor Jesus? Por tua causa, por minha causa, por nossa causa. Foi por nós, irmãos. Agora você imagina o quanto que Deus o Pai sofreu. Nós acompanhamos o filho dos irmãos aqui. Eles sofreram demais, angústia. Nós que éramos de fora, sofremos bastante. Orávamos com lágrimas ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia. Mas os pais sofreram, os avós sofreram. Agora você imagina Deus o Pai, que é o próprio amor, entregando o seu Filho, vendo o crucificado, morrendo, gritando: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai poderia socorrê-lo, é o Todo-Poderoso. O Filho poderia clamar naquele instante. Os anjos estavam prontos para vir ao seu encontro para socorrê-lo, mas não fizeram, porque Deus pensava em mim, Deus pensava em ti. Irmão, que coisa mais linda! É muito amor para quem não vale muita coisa, né? O que nós valemos, irmãos? A palavra fala que nós somos menos do que nada. Se é nada, menos do que nada, o que nós somos, irmãos? Como um sopro, que logo se dissipa. Mas agora nós ganhamos, quando cremos nesse bendito sacrifício, a vida de Cristo, a vida eterna de Deus. Sabe o que aconteceu quando nós cremos em a nossa morte e ressurreição com Cristo? A vida imortal de Deus vem para dentro de nós. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 9 e 10. 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. São versículos, irmãos, que temos que voltar sempre neles, lê-lo com bastante carinho e com gratidão em nosso coração, porque são versículos maravilhosos. Então diz assim o versículo 9, 2 Timóteo 1, verso 9 e 10, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Ninguém é salvo por aquilo que faz, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus,
antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual, olha que lindo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então nós recebemos, ganhamos a luz, a vida, a morte foi destruída e a imortalidade já habita em nós, que é o nosso próprio Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Então a imortalidade, nós não vamos morrer mais. Mas para isso, irmãos, quem passava e contemplava Cristo, que dores terríveis ele deve ter passado ali. A dor da separação do Pai, esta foi a maior dor do Filho. Sabe como que Jeremias interpreta isso para nós? Aqui em Lamentações, capítulo 1, versículo 12, ele traz para nós aqui, irmãos, algo que chama muito a nossa atenção. Lamentações 1, versículo 12. Irmãos, se isso aqui não nos comover o nosso coração, nós somos muito insensíveis, né? Então ele diz assim, Lamentações de Jeremias 1, versículo 12, que diz assim, vamos ler com bastante atenção: não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede, se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Está vendo, irmão? No dia, imagina, o Deus Todo-Poderoso descarregando a sua ira contra o seu Filho Jesus. Por que Deus fez isso? Porque o meu e o seu pecado estava em Cristo. Então Deus julgou o nosso pecado e o Filho bebeu até a última gota da ira de Deus. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus que foi colocado sobre o Filho. O Filho tomou aquele cálice da ira de Deus, ele suportou tudo por nós, irmãos, ali no Calvário. Isso é tão maravilhoso. Então, o meu e o seu pecado foi julgado quando ele nos atraiu no seu corpo na cruz. A gente vai perceber, irmãos, que esta obra na cruz, o Pai fez e o Filho também fez. Porque lá em João 12,32, vocês se lembram o que está escrito lá. Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Não, a ideia aqui não é que o Filho que nos atraiu, sim, foi o Filho quem nos atraiu, mas Jesus só pôde atrair aqueles que o Pai deu para Ele. Lá em João 6,37 diz assim, Jesus disse: todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, todo que o Pai me dá, virá a mim. Esse que o Pai me dá, eu vou atrair na cruz. Vão crer que foram atraídos no meu corpo santo na cruz. Foram crucificados, o pecado morreu, fomos sepultados e ressuscitados juntamente com Cristo, e hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, é cristianismo, porque nós lemos isso nas fontes das Sagradas Escrituras, das realidades pela qual o Filho passou. Então, irmãos, mas o Espírito é quem aplica toda a obra de Cristo em nós. É o Espírito que nos faz nascer de novo. Nós somos regenerados pela palavra, mas o Espírito da palavra opera a sua palavra em nós, mostrando a realidade dos fatos que Cristo consumou no Calvário. Então nós recebemos a vida de Cristo. Irmãos, e Deus não vai nos julgar outra vez. Se você pôde crer na sua morte e ressurreição com Cristo, por causa dessas horas que Ele passou aqui, abra em Romanos 8, verso 3. Aqui, irmãos, temos uma declaração linda do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, mostrando que o nosso pecado foi tratado, foi julgado lá na cruz, no corpo de Cristo. Então, Romanos 8, verso 3, nós temos uma declaração muito linda aqui que diz assim:
Olha só, Romanos 8, verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei. Então aqui eu tenho que parar um pouquinho para dizer algo para os irmãos importante. Aquilo que é impossível à lei, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, que nenhum homem será justificado pelas obras da lei. Porque a lei, ela vem revelar aquilo que nós somos, pecadores por natureza. Não é assim? Então, o que for impossível à lei, isso era para nós impossível sermos salvos por nós mesmos, se quiséssemos cumprir a lei. Porque se você guardar toda a lei, tropeçar em um só mandamento, você se torna culpado de todos. Então não tem jeito de nós sermos salvos pela lei. É impossível a lei nós sermos salvos. Agora veja aqui, a palavra continua. Por que é impossível nós sermos salvos? A lei, porque no que estava enferma pela carne. Então, a nossa carne é enferma, pecaminosa, não dá para nós cumprirmos aquilo que é santo, sagrado, é muito alto, é inatingível para nós seres humanos. Então aí diz assim, isso fez Deus. O que Deus fez? Enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, não em carne pecaminosa, em semelhança, porque ele se fez carne, parecido com o de nós, mas ele não tinha pecado, então ele veio em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado que habita em nós, não nele, porque ele não tem pecado, e no tocante ao pecado, e como efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, ele julgou o meu e o seu pecado em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Por isso que Romanos 8:1 vai dizer o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, diz aqui na nossa Bíblia, te livrou da lei, do pecado e da morte. Você é livre do pecado e da morte. Você é filho de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho dito muito aqui, que muitos de nós não desfrutamos da pessoa do Filho, da pessoa do Pai. Entende? Porque, irmãos, Ele é a nossa alegria. Cristo é o nosso tudo. A palavra vai dizer para nós, quando cremos nesse amado Senhor, uma das coisas que vai coroar a nossa cabeça é a alegria eterna, a alegria perpétua. Porque nós somos lançados para um reino de paz e alegria. Imagina só, não é uma alegria passageira. Nós buscamos neste mundo não uma alegria, nós buscamos neste mundo felicidade. Felicidade. Falei domingo passado de um casal que são colegas meus lá de São Paulo, que saíram de São Paulo, foram para os Estados Unidos assistir um show de rock de uma banda que está se findando. Eles estão morrendo, 60, 70 anos já, a banda Rolling Stones. Saíram de cristãos, saíram de São Paulo, foram ver um show lá nos Estados Unidos. Talvez seja o último show da nossa vida. Irmãos, buscar alegria. E esse mundo traz alegria, as luzes, aquela coisa é deslumbrante. E eles, ficamos encantados. Estados Unidos, aquela coisa à toa. Irmãos, não se comparam com a alegria do Filho. Porque em Salmos 16, versículo 11, a palavra fala assim que na tua presença não há felicidade não. Há plenitude de alegria. E a tua destra, delícias perpetuamente. Quando você que creu no Senhor adentrar os portais eternos, será tomado de uma alegria que o teu coração não fará outra coisa a não ser chorar, mas não chorar de tristeza, mas de alegria. Eu também creio que o próprio Pai vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É muita alegria. Pedro fala de uma alegria indizível. Uma alegria indizível, uma alegria que não dá para dizer, expressar em palavras.
ela é muito grande. A presença do Criador, a presença do Salvador, a presença do Rei do Universo que fez você, os teus ossos, Ele fez todos os ligamentos aí das tuas pálpebras que abre e fecha. Olha, o teu corpo é um corpo perfeito, percebe? Às vezes a gente vai visitar hospitais, a gente vê pessoas ali cancerígenas, com aquela bolsa que não pode fazer necessidade, faz ali, é uma coisa até nojenta. Queridos, não é bom você ir no banheiro, fazer suas necessidades confortavelmente? Uns levam até um jornal, né, para poder ler ali, perder tempo, não é assim? Você funciona, o teu corpo é um milagre. Se você parar para pensar, olha, o teu corpo inteiro obedece todas as instruções da tua mente, né? Os gestos, 1, 2, 3, tudo obedece. Então Deus fez você e a mim perfeito, percebe? Mas por causa do pecado, o nosso corpo não é perfeito, ele está sujeito a sofrer consequências terríveis. E é tão duro, irmãos, quando nós recebemos um diagnóstico de câncer, quando nós recebemos um diagnóstico, olha, não tem mais jeito, não é assim? Com o tempo você vai perceber que depois dos 40 anos, 35, 40 anos, você vai começar a sentir umas dores, né, nas costas, nas suas articulações, você começa a perder apetite, você começa a perder a audição, a visão, você começa a perder o olfato, o paladar, começa a comer mais, vai para o hospital, aí você já está com 70, 80 anos. Você sabe que logo, logo você tem uma eternidade inteira para enfrentar. Não só 80, 70, mas a morte ela não respeita. Criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. A morte na nossa vida ela é iminente. Então aqui mais uma pergunta. Preciso confrontar vocês com essa pergunta. Responda aí no seu coração. Se você, do jeito que está hoje, vier a perder a sua vida, você tem certeza da tua salvação? Baseado em quê? Sou uma pessoa boa, né? Pago minhas contas, nunca matei, nunca roubei, não é assim? Mas isso não é indício para entrar no reino de Deus. Se uma pessoa, para que ela entrasse na glória, ela fosse boa na face da terra, Deus nunca seria louco de enviar seu filho Jesus para morrer numa cruz. Aliás, os bonzinhos são os mais difíceis de crer. Agora, quando a pessoa ela está mesmo no pecado, ela sabe que é má, ela sabe que ela está condenada para o inferno, esses são mais fáceis de crer do que os bons, percebe? A moralidade não leva ninguém para o céu. O que leva uma pessoa para o céu é Cristo e este crucificado, e aquilo que Ele é e fez para cada um de nós. Irmãos, não há outro meio de nós sermos salvos a não ser por Cristo e a sua cruz. Então, irmãos, ali na cruz, em Cristo, nós encontramos o pecado com todo o seu horror, mas por outro lado, nós vemos também a graça com toda a sua maravilha, né? Então, queridos, os primeiros 3 brados ali na cruz foram dados, né, emitidos à luz do dia, mas nesse momento aqui, o sofrimento do Criador foi envolto por trevas, porque Ele nos atraiu, Deus trouxe trevas, e esse brado de abandono, como é chamado, ele ocorreu apropriadamente no meio das 7 frases. As 3 primeiras, então entrou esse aqui que é o clamor da angústia do nosso Senhor. É Ele, o próprio Senhor, que nos faz essa frase aqui atentar para algo importante, o mistério do nosso Deus sofredor. E neste brado aqui, irmãos, vocês analisarem com bastante cuidado, Cristo está dando a sua vida por mim e por você. Porque como é que começa o Salmo 22:1? Deus meu, por que me desamparaste? E João 10:11, ele disse assim, o nosso Senhor: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora acompanhe comigo em Isaías 53,
a partir do versículo 10. Isaías 53, a partir do verso 10, que vai mostrar que Jesus sofreu porque o Pai é um Pai justo e o Pai não poderia salvar os pecadores se Ele não sofresse o castigo pelos nossos pecados. Versículo 10, Isaías 53, versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o 11, ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porque ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Tanto é que Jesus também intercedeu ao Pai, ouviu aquela oração do ladrão da cruz. Ele intercedeu pelos pecadores? Claro que sim. Ali no momento de maior dor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, na verdade, a obra salvadora de Cristo começou no coração do Pai, porque o versículo mais conhecido da Bíblia é aquele de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Zacarias, ele disse que Cristo, nosso amado Senhor, ele veio por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, lá em Lucas 1, versículo 78. Então, quando diz lá que o Pai agradou moê-lo, dá uma ideia de um Deus carrasco. Não, irmãos, mas tudo foi combinado antes. O Filho quis fazer a vontade do Pai, porque o Pai é um Pai justo, é um Deus justo, e Ele não pode salvar o pecador se a justiça dele não for cumprida, se o castigo dele não for exercido sobre o pecado. Então, irmãos, nosso pecado é algo terrível, é algo que está impregnado na alma de todo ser humano, e precisa ser tratado. Primeira coisa é você crer que morreu, ressuscitou com Cristo. Segundo lugar, viver uma vida de cruz, uma vida de crucificado, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em teu corpo mortal. Isso é tão maravilhoso. Então, queridos, que o Senhor, na sua infinita graça, Ele continue falando e revelando aos nossos corações, que Ele, quando foi levantado da terra, Ele nos puxou para si, nos atraiu. Nosso pecado, meu e seu, foi colocado em Cristo, e Ele matou, Ele crucificou, e Ele tirou de nós o nosso pecado. Então foi uma noite, foi uma tarde, entrando a tarde de trevas para o nosso Senhor. Agora uma coisa aqui que é muito estranha, né? Que nos chama muito a nossa atenção, como Lutero, ele diz o seguinte: como é que pode Deus ser desamparado pelo próprio Deus? E uma outra frase de um outro irmão que diz assim: que mistério, o Deus imortal morre. Como que pode? Aquele dia na cruz, quando Ele clamou na sua angústia, aquele que é luz e nele não há treva nenhuma, Ele teve uma noite. Aquela noite era uma noite do Senhor, porque naquela noite de trevas, lá em Êxodo, foi prefigurado de Cristo na cruz. Quando o nosso pecado foi colocado nele, então Deus trouxe as trevas sobre a face da terra, porque aquela noite era a noite do Senhor. Aquele lagar Ele estava pisando sozinho. Queridos, não duvide do amor de Deus por você. Ele te ama tanto, Ele morreu por você.
Ele morreu por você, para que hoje nós possamos viver uma vida de cruz, irmão. Paulo, ele fala assim, em Gálatas 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo estava dizendo, eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é maravilhoso. Ele aniquilou o nosso pecado, deixou sem efeito. Nós cantamos aqui, a verdade libertará todo aquele que confessar. Agora, um detalhe importante, Ele nos tornou livres para amar, para perdoar. Você é livre, irmãos, para exercer tudo aquilo que Ele já lhe deu na sua vida diária. Você tem poder para amar, para perdoar, para se alegrar, para ser um santo, uma santa, e sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Então, queridos, louvado seja o Senhor por essa obra tão plena e tão perfeita aos nossos corações. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque aquele lagar Ele pisou sozinho, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Muito obrigado pela obra perfeita e consumada no Calvário. Pai, agora, o Senhor já começou uma boa obra em nossa alma. Eu sei que Tu és fiel para completá-la até o dia de Cristo. Continue falando aos nossos corações no decorrer desse dia. Prepara o nosso coração para logo mais à noite, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra e leva-nos guardado para os nossos lares. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.